Olá! Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos uma entrevista com a economista Elci Toneto, falando sobre as terceirizações, justamente nessa semana na qual foi realizada uma jornada nacional de lutas contra esse modelo de contratação. Informações sobre a última Assembleia dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação da UFSM, que teve, entre as pautas discutidas, o indicativo de greve. E a opinião de docentes e estudantes da UFSM sobre o programa Mais Médicos do governo federal e também sobre a possibilidade da obrigatoriedade de estágios para estudantes de direito em comunidades da periferia. Além das notícias da semana e do comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. No último dia 6, diversas centrais sindicais, entre elas a Central Sindical e Popular com Lutas, realizaram ao redor do Brasil diversas manifestações que tiveram como foco o repúdio ao PL 4.330, que tem como objetivo ampliar as terceirizações no serviço público e privado. E é justamente sobre as terceirizações e o que elas acarretam para o trabalhador o tema do De Docente Entrevista de hoje com Elci Toneto. Confira! As terceirizações, como modelo de contratação, vem ganhando cada vez mais força nas últimas décadas. E esse crescimento não é por acaso. Afinal, as terceirizações representam um bom negócio para os patrões, porque flexibiliza a relação entre o contratante que contrata outra empresa para prestar esses serviços. Em regra, isso significa que não existe uma relação contratual direta entre essa primeira empresa que contrata e o trabalhador, lá na outra ponta desse negócio. Dados da CSP com Lutas apontam que cerca de 10 milhões de terceirizados trabalham hoje no Brasil nesse regime, o que representa 31% dos 33,9 milhões de trabalhadores com carteira assinada no país. E esse cenário pode piorar, caso seja aprovado o projeto de lei, o PL 4330, de autoria do deputado federal Sandro Mabel, do PMDB de Goiás. Esse projeto permite, entre outras coisas, a terceirização em atividades essenciais de empresas públicas e privadas. Prevê o fim da responsabilidade solidária, que seria a possibilidade de responsabilizar a empresa contratante caso direitos trabalhistas não sejam atendidos pela empresa contratada para prestar esses serviços. Além disso, o PL não garante a isonomia entre terceirizados e trabalhadores diretos. Atualmente, o projeto está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, onde deve ser votado no dia 13 de agosto. Caso seja aprovado, o projeto segue para o Senado. Na última terça-feira, dia 6, as centrais sindicais promoveram um Dia Nacional de Lutas que tinha justamente como pauta a não aprovação do PL 4330. E para falar um pouco sobre todo esse processo, a nossa entrevistada de hoje é Elci Toneto. Ela que é economista e mestrando em economia pela UFSM, além de ser servidora técnico-administrativa em educação, também na mesma instituição. Elci, para começar, muito obrigado a tua disponibilidade de falar conosco. Eu gostaria de começar perguntando, a partir de um artigo que a senhora e o professor Sérgio Pribe, do Departamento de Economia, escreveram juntos e que foi veiculado na 40ª edição da revista Universidade e Sociedade, do Antissindicato Nacional, vocês abordaram justamente as transformações do mundo do trabalho dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Então eu gostaria de começar perguntando justamente qual é a situação dos terceirizados hoje na UFSM. Bem, a terceirização nas universidades não é um processo isolado. Ela vem de um projeto mais amplo, né, de uma reforma que foi feita em 1995,
iniciou-se em 95 e em 98 ela foi concretizada. E no o governo que estava no poder era o Fernando Henrique Cardoso na época, e foi criado um ministério da reforma administrativa do Estado, né? E aí então se fez essa reforma que o então ministro do MARI disse ser uma reforma gerencial. E aí então, como de outras vezes, esse modelo de reforma do Estado também ele foi importado de outros países, né, visto que na Inglaterra ele já tinha sido implantado, também nos Estados Unidos, pelo governo Reagan, pelo governo da Margaret Thatcher, e o então ministro esteve na Inglaterra vivenciando esse processo e criou-se então a reforma administrativa do Estado. Essa reforma prevê com o Estado mínimo, né, por ser um sistema vinculado ao sistema neoliberal, né, que o Estado deve ser retirado da economia. Então, que seria uma reforma que deixaria só os setores essenciais. Mas, nas universidades... Então, foi vendido, né, várias empresas estatais, né, e as universidades não foram vendidas. Mas o processo, então, foi o das criações das fundações de amparo, né? Nós temos duas, a FATEC e a Fundai. A Fundai se presta mais aos projetos sociais e a FATEC se presta à contratação de trabalhadores. Bem, partindo de todo esse processo, começou-se a contratar na UFSM servidores para os serviços ditos de apoio, inicialmente. Serviços esses que tinham sido extintos pela reforma. Então, os serviços mais básicos, como de limpeza, de vigilância, esses foram repassados, então, para a iniciativa privada através da terceirização. Mais adiante foram também contratados pela Fundação. Esses projetos de terceirização das firmas de limpeza e foram realizados os contratos pela Prefeitura da cidade universitária. Para o hospital universitário de saúde, os setores de saúde, foram contratados enfermeiros, médicos, enfim, técnicos de enfermagem, foram contratados pela Fundação. Esses trabalhadores eles são diferenciados dos trabalhadores funcionários públicos, tanto que a denominação deles são empregados públicos, e também pelo regime trabalhista, que os funcionários são regidos pelo regime jurídico único, e os trabalhadores contratados pela FATEC são seletistas e são, então, regidos pela CLT. Isso significa o quê? Que os direitos desses trabalhadores não são os mesmos. Os trabalhadores seletistas não têm acesso aos direitos que os funcionários públicos têm. Por quê? Porque esses funcionários eles conquistaram esses direitos por anos de lutas. E esses trabalhadores não têm acesso a eles. Tanto que os funcionários do Hospital Universitário, só citando um exemplo, eles fazem alguns plantões, os APHs, que é um adicional por plantão. Desses plantões são excluídos os seletistas, só os funcionários participam. E ainda tem a diferença salarial, né, que é grande, porque o que a empresa, o UFSM, paga para a empresa terceirizadora, o funcionário recebe cerca de 35%. Quer dizer, o resto fica para os encargos trabalhistas e, claro, o lucro da empresa. Sim. Bom, e já que a gente está falando sobre
a característica de alguns setores específicos que geralmente são terceirizados. Muitas já foram as justificativas dadas para se terceirizar setores, mas geralmente elas ficavam no caráter de suprir emergencialmente, terceirizações emergenciais, vamos suprir vagas que precisam ser emergencialmente supridas. Eu pergunto, e com esse PL 4330, por exemplo, ele permite a terceirização de setores essenciais. Isso não evidencia que as terceirizações fazem parte de um projeto estratégico, de um projeto de gestão de governo? Sim. A reforma administrativa ela não foi feita só para suprir emergenciais. Ela prevê, né, que no Estado fiquem muito poucos setores que dependam do Estado, né, da gestão do Estado. Que todos os outros sejam passados mesmo para a iniciativa pública. Os que prestarem serviços, alguns serviços assim de assistência, que sejam realizados pelas organizações sociais, as OCIPs, né, que vão ter capital público, mas que a gestão não será do público, né, do setor público. E ela é uma reforma bem ampla, que ela atinge todos os setores. Mas nessa reforma não estavam previstos, como tu citou, os setores essenciais. Os setores essenciais que eles são considerados de Estado seriam a segurança, né, e os poderes legislativo e judiciário, né, e a administração pública com poucos trabalhadores. Esses trabalhadores, só aqueles que seriam os responsáveis por fazer, né, gerir os contratos, então, com a iniciativa privada. Os setores não essenciais, que são considerados pela reforma como não essenciais ao Estado, seriam setores que aceitam a concorrência, né, com a iniciativa privada. Entre esses setores estão os hospitais, estão as universidades, museus, enfim, órgãos dessa natureza. E agora, esse projeto não estou, não li ele, né, não sei quais os serviços essenciais que ele está colocando também a serviço da iniciativa privada. Isso eu não posso te responder. Mas, em regra, então, poderíamos resumir como um enxugamento da máquina do Estado? Sim, é um enxugamento da máquina do Estado. Mas não acredito que seja uma vantagem financeira muito grande, porque o processo de terceirização ele paga muito bem para as empresas contratantes, né, de trabalhadores. Então, eu acho que o maior prejuízo na terceirização é do trabalhador, porque o trabalhador que tem uma chance de ingressar no serviço público e ganhar um pouco melhor, ele perde essa opção, vamos dizer assim, e passa a prestar o mesmo serviço que um funcionário é realizado também pelo terceirizado, só que com um ganho para o trabalhador bem menor. Uhum. E já que estamos falando do trabalhador, na tua opinião, qual é o impacto da terceirização na organização dos trabalhadores? Eu digo na organização das categorias em sindicatos e entidades que lutam pelos direitos das categorias. Qual o impacto os terceirizados... Algumas pesquisas apontam que a tendência entre os terceirizados é não se organizar em entidades representativas de classe. Qual é o impacto disso na organização? Olha, eu acho assim, que os trabalhadores terceirizados eles têm pouca força em relação ao funcionário, porque os sindicatos deles, eles nem às vezes, muitos dos trabalhadores terceirizados nem têm muito acesso aonde é o sindicato, quem são os seus representantes. Então, eu acho assim que a força, perde-se muito da força sindical no processo de terceirização, com certeza. O processo, a força dos trabalhadores na Universidade Federal de Santa Maria, como estamos falando, ela é muito maior, né, com certeza, nos funcionários que são sindicalizados,
funcionários públicos, né, e não nos terceirizados. Os terceirizados são muito desamparados sindicalmente. Ok. Para encerrar, eu gostaria de perguntar se uma reforma na legislação trabalhista poderia resolver essa situação dos terceirizados, poderia conquistar alguns avanços nesse setor. Olha, a nossa CLT é de 1940, né? Então, eu acredito que de lá para cá, muitas coisas mudaram, né? E, inclusive, assim, perdeu-se muito dos direitos que os trabalhadores tinham por essa consolidação das leis do trabalho. Então, acredito que uma reforma que deixasse esses trabalhadores que estão entrando no serviço público via terceirização com direitos e garantias, eu acho que ela seria muito bem-vinda. Ok. Bom, muito obrigado, Elci. Hoje a nossa entrevistada do programa de docente foi Elci Toneto. Ela é economista e mestrando em economia pela UFSM, também servidora técnica administrativa em educação pela universidade. Muito obrigado pela participação, Elci. Desde que foi anunciado pela presidente Dilma Rousseff, o programa Mais Médicos tem gerado diversos debates com alguns pontos polêmicos. Entre eles, está a proposta de que os estudantes de medicina, após a formação na graduação de 6 anos, realizem um estágio obrigatório de 2 anos no Sistema Único de Saúde, o SUS. A equipe do DEDocente conversou com docentes e estudantes da área de saúde da UFSM para saber como a proposta repercutiu aqui em Santa Maria. Já há um bom tempo, a saúde pública está entre as principais pautas e reivindicações da população brasileira, e não apenas dos setores e entidades e movimentos ligados à área da saúde, mas da população como um todo, que reclama por melhores condições de saúde. O governo brasileiro, recentemente, anunciou o programa Mais Médicos, que trouxe entre as suas propostas alguns pontos que geraram polêmica. Mas o que pensam médicos, professores universitários e estudantes da área da saúde aqui da UFSM sobre esse projeto do governo? Existem vários médicos brasileiros trabalhando na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá e em outros países, mas esses médicos, inclusive alguns que eu tive a oportunidade de conversar quando lá estive, eles prestam uma prova para trabalhar no país onde eles estão. Então, eu me formo em medicina no Brasil ou no país e quero trabalhar na Inglaterra. Eu vou seguir todos os trâmites legais e dentro daqueles conselhos, não só medicina, mas com outros profissionais também, que estão por aí, distribuídos no mundo inteiro, brasileiros, trabalhando de acordo com as normas e regras estabelecidas pelos seus conselhos. Eu acredito que a vinda desses profissionais para cá, desde que submetidos às nossas regras, aos nossos cânones, eles podem vir que serão bem-vindos. A gente não é contra a vinda de médicos de outros países, de outros locais trabalharem no Brasil, assim. Mas a gente é contrário que essa vinda desses médicos seja de uma forma imposta como uma política, assim, e que se coloque como solução para a saúde. A gente sabe que não vai solucionar os problemas que a gente vê como centrais para a saúde. Concomitante a isso, não se prevê nenhum investimento a mais em saúde. Só em aumentar 12 mil médicos hoje, se necessitaria, para manter a estrutura como está, investir 6 vezes mais na saúde. E isso não está sendo previsto, nenhum tipo de investimento, assim. Então não adianta a gente querer colocar médicos lá e vamos pensar depois que a gente resolve a estrutura, que a gente sabe que isso não vai funcionar. Então tanto os médicos brasileiros como os médicos estrangeiros vão ser submetidos a condições de trabalho bem precárias e não vão ter garantia de direitos trabalhistas nenhum, assim.
vão receber uma bolsa, não vão ter vínculo de emprego e não vão poder reivindicar nenhum direito. Até está previsto na própria medida que qualquer manifestação contrária a essa bolsa, ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Educação, eles podem ser exonerados do emprego e ainda ser obrigados a devolver o valor da bolsa que estão recebendo. Então são vários elementos, assim, para nós a questão mais central não é nem o revalida e nem ser médico estrangeiro ou ser médico brasileiro, mas sim as condições de trabalho como uma questão central e a medicalização da saúde, ou seja, se coloca como se tiver um médico no interior dando medicamento vai solucionar a saúde, isso a gente sabe que não. Assim como no curso de Medicina, mudanças também estão em pauta no curso de Direito. Entre as alterações propostas, a partir de um acordo entre a OAB e o MEC, está a realização de um estágio obrigatório em comunidades carentes. A proposta também teve repercussão aqui em Santa Maria. Nós estamos vivendo um novo momento de modificações, sim, para trazer essas disciplinas com um contato mais forte do direito com a sociedade, com as ciências sociais, com as ciências humanas. Todas essas mudanças são bem-vindas, todas essas mudanças são positivas. O parênteses que a gente pode fazer em relação justamente aos estágios, né? As assistências judiciárias que nós chamamos, elas têm esse perfil realmente, é uma orientação do MEC em parceria com a OAB, que sejam voltadas à população mais carente, né? E é feita uma triagem, é feita uma seleção através da renda familiar. Em determinados lugares do Brasil isso funciona muito bem. Tem, claro, com seus percalços, com as suas dificuldades. Em Santa Maria nós temos 6 cursos de direito e todos os 6 têm a obrigatoriedade de ter assistência judiciária, oferecer assistência judiciária gratuita e com base nessa triagem de renda. Não são em todas as áreas que se oferecem, por exemplo, direito penal é uma área mais delicada de se oferecer, mas se oferece principalmente em direito de família, ou seja, as contendas maiores são de direito de família. E nós já passamos dificuldades para implementar isso, né? É um processo difícil, tem que ser feito com seriedade. Eu acho que Santa Maria está muito bem nesse aspecto. E algumas outras cidades do Rio Grande do Sul também, mas não é a mesma realidade em todo o Brasil. As assistências judiciárias dos cursos de direito não têm a mesma realidade no centro-oeste, no nordeste do Brasil, no norte, enfim. E é necessário realmente um rigor, uma fiscalização mais forte por parte do Ministério da Educação, por parte da própria OAB, exigindo realmente essa formação. E agora vem essa proposta, é uma proposta altamente inovadora, né, de estágios em comunidades de nós periféricos, em comunidades carentes, ou seja, não ser tão estabilizado, ou seja, a comunidade vai até o direito, mas o direito vai até a comunidade, ou seja, um perfil mais extensionista. O porém disso é que é necessário uma capacitação desses professores para lidarem com isso. A maior parte desses professores não tem perfil extensionista. Essas ações poderiam ser feitas através de projetos de extensão. Poderia realmente a OAB provocar mais isso junto com o MEC, provocar que os cursos de direito tenham mais projetos de extensão, se envolvam mais com projetos de extensão. Algumas realidades brasileiras são bem interessantes nesse sentido, outras não. Ou seja, você fica vinculado somente na pesquisa, na pós-graduação e somente na sala de aula, mas é necessário transcender essas barreiras, esses muros da universidade e pensar também nessa estrutura de extensão. Então, para se implementar um estágio como esse, é necessário muita capacitação desses professores. É necessário um preparo prévio e a gente se pergunta se isso é possível, temos perna para isso. Já temos dificuldades com a própria assistência judiciária, então nesse quesito realmente é uma dúvida. É uma dúvida de implementar logo, ou seja, você formular a resolução do ensino jurídico no Brasil com essa obrigatoriedade sem ter esse preparo, sem ter essas condições, isso realmente preocupa. Então é necessário que isso seja feito de forma gradativa, mas que se dê os instrumentos para que essa proposta seja aceita, para que realmente aproxime isso. Então, pode ser via um projeto de extensão? Pode ser via como esse projeto que está sendo proposto pela OAB de assistência judiciária em nós críticos, em comunidades específicas? Sim, mas é necessário uma preparação maior, é necessário um cuidado. Na última quinta-feira, dia 8, os servidores técnico-administrativos em educação da UFSM estiveram reunidos em assembleia da categoria, que discutiu a realização de paralisação no dia 15 de agosto. A data escolhida segue a orientação da FASUBRA e representará o Dia Nacional de Paralisação em defesa da saúde pública, gratuita e de qualidade, sendo que o foco principal das atividades programadas para esse dia é a rejeição completa da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, conforme destaca Tânia Flores, coordenadora-geral do Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação da UFSM, a ASUFSM.
Agora, vamos ao comentário semanal de Humberto. Dos vários temas abordados pelo D-Docente, a questão dos médicos volta a ser pauta, porque todo o processo que se fez para que os médicos se inscrevessem para atuarem em regiões carentes do Brasil não surtiu o efeito desejado. Isso vem demonstrar que o problema não são os médicos em si, mas uma política mais ampla e eficiente para a saúde, onde os médicos estariam incluídos. Porque não é o problema do médico em si que falta no país. Falta ao país uma política clara, definida, com investimentos qualificados e abundantes para a saúde pública, assim como para a educação. Aliás, nesse viés, ou nesta reflexão, também se inclui a questão da terceirização. Cada vez mais o Estado brasileiro foge das suas responsabilidades sobre o falso discurso de que há uma ineficiência no serviço público. Não, mas a ineficiência não é do serviço público, é da gestão pública. E a gestão pública é feita por homens, por mulheres, por pessoas que são do Estado brasileiro e que devem implementar esta política do Estado brasileiro. Ora, se o Estado brasileiro, através dos seus gestores, não é capaz de implementar políticas para dar qualidade à gestão pública, alguma coisa está falhando. E certamente não é o Estado brasileiro, não é a estrutura brasileira. E aí não precisa voltar àquela reflexão estabelecida nos anos 80, quando se pensou no Estado mínimo. Ora, o Estado mínimo é para que o setor privado, para que o mercado tire o máximo do tal de Estado mínimo. Quem é que socorreu? Quem foi que socorreu? Quem é que está socorrendo nas grandes crises dos países no mundo todo, especialmente a partir de 2008, se não são os recursos públicos do Estado, que todo mundo reclama e que todo mundo quer ver os seus serviços terceirizados? Quem salvou a crise grande, inclusive nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Argentina, no Brasil, na Espanha, em Portugal, na Grécia, são exatamente os investimentos públicos do Estado, que é público. Então, o Estado, se tiver gestão eficiente e souber pensar políticas públicas para a sua eficiência de gestão, certamente não precisará continuar terceirizando os seus serviços e, de uma certa forma, atrapalhando-se nessa tal de economia do mercado, que na verdade é a economia dos investidores e do capital. Um D-Docente decente a todos. O D-Docente de hoje termina aqui, mas seguirá disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria e da Sedufisme. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da Sedufisme. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa D-Docente.